A generalização é terrível, porque ela coloca uma lente, um foco no defeito do outro. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando e você vai ver essa carinha aqui algumas vezes. Essa carinha é minha? Pastor Diego, mais uma vez no Tete a Tete. E, gente, toda vez que a gente está fazendo esses episódios, um por mês, de forma temática, eu pego ele de surpresa. Ele até tenta. E aí, o que nós vamos falar hoje? Ele até tentou, né? Mas eu digo, não, só na hora pra gente não mentir e de fato ser ali na hora. Mas antes disso, antes de iniciar esse episódio, eu gostaria de agradecer você por estar aqui. Já dá o seu like, seu comentário, se inscreve no canal para que os outros vídeos nas outras semanas possam chegar até você e você ter acesso a esse conteúdo que estamos gravando aqui, tá certo? Pastor Diego, bem-vindo novamente, que alegria tê-lo aqui. Como eu cresço todas as vezes que nós estamos aqui conversando, né, tendo esse ensino da palavra. A vez passada falamos sobre um assunto bem polêmico, de certa forma, né, os misticismos aí e o evangelho. E hoje eu gostaria de trazer uma outra pauta bem totalmente diferente, talvez nem tanto, mas sobre raízes. Raízes? Raízes. Porque hoje eu vejo assim que muitos, né, não têm raízes firmadas. As pessoas, elas são volúteis, elas conseguem escapar das coisas o tempo todo, acham mais fácil finalizar relações do que permanecer. Vamos conversar um pouquinho a respeito? A volatilidade, né? Isso. As pessoas voláteis, no caso, nós temos uma sociedade, né, que tem emergido. Nós estávamos no carro, nós estávamos falando sobre isso. Parece que as pessoas perderam as bases, e a Bíblia vai falar uma coisa muito legal sobre isso. Eu não me recordo bem como eu fui pego de surpresa, né, gente? Tu falou do carro, mas não era por isso, já estava na pauta, só para deixar claro. A Bíblia fala para o apóstolo Paulo, ele diz para não demarcar os passos antigos, né? Então, os antigos deram passos, eles fizeram uma linha, né? E para a gente não ultrapassar essa linha, para a gente sempre buscar esse elo entre a sabedoria da antiguidade, a sabedoria que nos trouxe até aqui, e ao mesmo tempo a inovação, né? Daquilo que a geração passada não viveu e nós vivemos, né? Então, a gente pode falar de música. Eu ia dizer, me dá exemplos disso. Então, agora, por exemplo, meu avô acreditava que bater palma era pecado, na igreja não batia palma, porque palma era só para Deus, né? Não, desculpa, palmas era para os homens, glória a Deus era para Deus, né? Então, porém na Bíblia fala sobre palmas, fala sobre louvor, fala sobre músicas, então, mas ao mesmo tempo, o que meu avô estava destacando? Ele estava destacando que tem coisas que você precisa oferecer só para Deus. Uma reverência. A reverência. Né? Então parece, a gente está sempre nesse equilíbrio, né? De, às vezes, ficar preso e não fluir naquilo que o Espírito Santo está dando para aquela geração, mas ao mesmo tempo também esquecer as raízes, esquecer os marcos antigos. Essa é a palavra que Paulo usa, né? Os marcos antigos que nos fizeram chegar até aqui. É claro que a vida não é preto e branco, no sentido que a gente está no mundo e a gente é acometido por várias situações que a gente não esperava. Nossa família às vezes nunca passou por aquilo. É claro, porém nós devemos sempre olhar e buscar essa sabedoria das nossas raízes, literalmente, buscar a sabedoria daquilo que vem de Deus, né? Então, isso é muito importante mesmo. Eu acho que nós vivemos nessa geração que está esquecendo alguns marcos antigos e por isso estamos sofrendo. Quando você fala, é importante nós buscarmos as raízes de onde viemos. Tu fala só das coisas boas ou também das ruins? O que você gostaria de falar sobre isso? Vamos lá. Eu falei no contexto do quê? Buscar as raízes, ou seja, os fundamentos, os marcos antigos, marcos da nossa família. Quando a pessoa fala, pastor, você não conhece a minha família, mas tua família errou em tudo. Sabe, eu acho aqui que vem a grande... mas tudo está errado, né? Exatamente. Sim. Agora, é claro, nossa família... Você vê a própria Bíblia. Pega a família de Davi. Pega a família de Abraão. É claro, o que eu acho lindo na Bíblia é que a Bíblia não esconde um negócio chamado pecado. A Bíblia não esconde que nós estamos caídos, né? Então, quando eu digo os marcos antigos, é sim olhar para a família, olhar, às vezes aquele teu parente que errou não quer que você erre. Às vezes o teu pai errou, tua mãe,
Mas por que eu tenho que ouvir eles se eles erraram? É justamente por isso. Porque pode ser que eles não querem que você erre naquilo que eles erraram. Então, eu acho que podemos buscar tudo nessas raízes, mas a principal raiz é em Deus, né? Perfeito. Na criação de Deus, olhar. Eu sempre gosto, pastor Priscila, de algo que eu sempre tento meditar na minha vida. Isso desde garoto, isso me interpelava, mas hoje é muito maior. Nós chegamos aqui e a terra já estava. Nós vamos embora, a terra vai continuar. Se Jesus Cristo não voltar para restaurar todas as coisas, que essa é a nossa esperança, por isso que vivemos, os princípios não vão mudar. Ou seja, nós não criamos nada. Existe um Criador. E esse Criador se revela através das três que eu já mencionei aqui, né? Da sua criação, o apóstolo Paulo fala, que a criação comunica e fala, aponta para Deus. A nossa consciência, né? Nossa própria consciência do certo e errado, nossa própria consciência, mas que você vai numa cultura lá do povo indígena que nunca ouviu falar da Bíblia, eles têm uma ética, eles têm um modus operandi de sociedade, e o fundamento é sempre, não faz para o teu próximo aquilo que tu não quer que façam para ti. Jesus fala que daí nascem a lei, dessas coisas que nascem a lei e os profetas, quando existe alguma quebra nessa área aqui. Então, nós temos a nossa consciência e nós temos as Escrituras, né, que é a palavra de Deus, Antigo, Novo Testamento, que aponta para Cristo, revela para Cristo e consegue nos dar uma cosmovisão de como fluir, como caminhar. Interessante você falar, né, que muitas vezes a gente tem esse olhar de denegrir a família por causa dos erros e a gente realmente tem esse olhar. Tá de cropped, pastor? Não. Meu tanquinho aparecendo. E é tão interessante falar isso, porque por muito tempo eu perdi a sabedoria da vida dos meus pais por olhar esse lado ruim do divórcio, da dor que a família teve na ruptura. Eu não conseguia ouvir eles porque eu dizia assim, quem são eles para falar? Olha aí a vida, olha o que aconteceu com eles. Eu não conseguia ouvir a sabedoria de vida deles. E era como se eu tivesse essa ruptura em mim, dentro de mim mesmo. Então, tipo assim, daí tu falou, né, nós temos que ter essas raízes de onde viemos e também em Deus, mas isso aqui me impedia daqui, porque não tinha reconciliação perfeita para ter a reconciliação com os outros, né? Então, aquilo ali para mim era muito complicado e muito confuso. Mas agora, né, conhecendo a Jesus, tudo mais, isso foi restaurado da minha vida. Mas eu vejo que muitas pessoas estão presas ainda nessa mesma situação, igual tu falou. O olhar das pessoas hoje para a vida, ela é muito diferente, muito distinta. Por exemplo, esses dias eu estava num almoço tão maravilhoso, numa família tão maravilhosa, e eu ouvi: o seu casamento está antiquado. Aquilo ali me doeu tanto, porque vinha de uma pessoa que não deveria falar aquilo. Sim. Né? E aquilo ali eu fiquei pensando, mas por que a pessoa falou isso para fulano que daqui a pouco vai fazer 30 anos de casado? Cara, por que as pessoas elas não conseguem ver as raízes de forma linda, de um olhar bonito para isso? Parece realmente antiquado. De onde será que veio essa falácia e essas questões? Por que hoje tantas pessoas não querem mais a família? Né? Eu não sou do campo da filosofia, mas que a gente como pastor estuda esse campo, né? Mas é um efeito da pós-modernidade. O que é o efeito da pós-modernidade? É a quebra do absoluto, é a quebra do status quo, né? Então, por exemplo, as inovações que vêm para o quê? Para você ter uma noção, né? A igreja passa por isso, né? As religiões passam por isso, as famílias têm passado por isso, né? Regras que mantinham a humanidade coesa, né? Foram sendo... Por que tem que ser assim? Foram sendo questionadas. Muita coisa boa surgiu daí, como eu falei para você, né? Você olhar para o futuro e ver, opa, muita coisa boa surgiu daí. Porém, muita coisa ruim também tem surgido. Então eu penso que hoje, eu falo por nós, né? Nós temos esse desafio diário, porque nós estamos inseridos nessa cultura. Parece que é mais fácil acabar. Porque parece que o problema é o outro. O meu pai errou, a minha mãe errou, o problema da minha vida é minha mãe. O problema da vida é meu pai, porque eles se separaram. Nós não vivemos tempo suficiente para pensar, não, o problema da minha vida sou eu. Então a gente vai matando os nossos heróis, né? A gente tem e o brasileiro tem isso mais ainda, mas hoje isso está no mundo todo, né? Que eu também vejo que é uma questão da pós-modernidade. Por exemplo,
Todo filme que retrata religião é com o pé atrás. Todo filme que retrata pastor é com o pé atrás. Todo filme... Ou chacota, né? Ou chacota. Todo filme que tem uma família bonitinha, uma família, um homem, uma mulher com os filhos, tem alguma coisa oculta por trás. Tem alguma coisa que alguém não sabe o que está acontecendo ali, né? E as outras relações que não são essas relações são mais honestas, são mais sinceras. Então, por exemplo, todo presidente é corrupto, né? É só você pegar. Ou seja, há uma veia contracultural muito forte de quebrar todo o senso de hierarquia, todo o senso de raiz mesmo, né? Por quê? Por que eu tenho que ouvir o meu pai? Por que eu tenho que ouvir as pessoas mais velhas? Por que disso, né? Então, você vai quebrando todo esse referencial. E é claro que a família, como você citou ali, é a grande situação. Imagina, pra gente é muito fácil admirar Davi, né? Agora vai falar com Absalão. Que era o filho, né? Tanto que a Bíblia relata ali, né? O que aconteceu. Vai ouvir ali os filhos, né? Você gosta de Salomão, mas vai falar com a família de Salomão, né? A gente, nosso Abraão, o amigo de Deus, vai ver lá, Moisés. Então, assim, eu penso que é importante nós entendermos que nenhum herói é perfeito, mas não deixa de ser um herói. Mas tem gente pegando e tirando o herói e colocando o vilão mesmo, né? Tipo, colocando o vilão a ponto de não conseguir mais ter acesso ao coração do outro. Pode ser que existam vilões, né? Sim. Eu acho que a história... Existem vilões, né? Mas o que eu às vezes acho é que a gente... tem um termo que se usa, né? A gente mata um mosquito com martelo, né? Bom, nem todo mosquito precisa matar com martelo. E como eu falei, a gente está falando aqui, mas a gente sofre isso às vezes. Né? A gente bota como se realmente a frustração da nossa vida fosse algo que está acontecendo ou fosse alguém. Aí, claro, a igreja local vira o problema, porque o problema não sou eu. Não, porque todo mundo fala mal de todo mundo. Não, mas tu fala. Sabe, a consciência moral tem que vir a partir de eu estou fazendo. Né? Eu não gosto de política porque todo político é ladrão. Todo político é? Será que também não é um escape da nossa responsabilidade? Então, entendeu? São essas coisas. Eu penso que tem uma coisa que a generalização é terrível, porque ela coloca uma lente, um foco no defeito do outro. Então, por exemplo, estou caminhando com você, a gente está caminhando junto quanto tempo? 9 anos? 9 anos. Imagina se você fizesse um exercício para aquela câmera agora e focar só nas coisas que eu fiz errado. Você não faz isso, você faz geralmente as coisas boas. É mesmo assim, nós fazemos um com o outro assim, né? Isso é falsidade. Não é falsidade, porque são coisas que... Aquilo que a gente pode resolver como casal privado, a gente vai resolver como casal privado. Aquilo que é público, é isso. É um fortalecendo o outro. Nós nunca falamos, nosso casamento é perfeito. Não é isso que eu estou dizendo. Você está vendo essa família, um homem e uma mulher, 3, 4 filhos. Nossa, é perfeito. Não, nenhum... Se você for conversar com eles, não vão dizer que é. Mas eles escolheram permanecer juntos mesmo diante da dificuldade. Então, um filho que honra um pai, não é porque ele não vê defeito no pai, mas é porque, apesar das coisas que aconteceram, ele escolheu honrar o pai. E eu acho que essa honra produz honra, sabe? É uma coisa muito espiritual. Natural, o mundo espiritual entende isso, né? Eu vou até usar esse exemplo de algo que aconteceu recentemente na minha família mesmo. Agora eu vou até me expor aqui, né? Mas o meu avô materno, ele faleceu há pouco tempo, né? E foi uma tristeza para mim no sentido de perdê-lo. Mas aí o pessoal perguntava, tu era tão próximo assim dele? Não era tão próximo. Ele morava longe de mim, tive pouco contato com ele de fato, mas todas as vezes que eu tive o contato, eu escolhi estar com ele. Sim. Ver esse lado bom do meu avô, por mais que eu ouvia coisas assim, às vezes até absurdas, que nem era pra tanto, por causa da voz da dor falando, você entende? Das pessoas, não era realmente o que ele era. E enfim, eu quis ter a minha própria experiência. E eu percebi que os meus primos não tiveram essa mesma situação que eu. Tipo, alguns nem se manifestaram a respeito. E eu sofri a perda do meu avô. Mas aí as pessoas falam assim, eu ouvi isso, tá? Mas é mais fácil porque tu era mais presente, longe. Tipo, tu tava mais perto. Não, tu era mais perto dele. Mas eu fiquei pensando, não. Chama uma coisa. Eu era a mesma coisa que você, mas eu escolhi honrar a história dele, independente de, né? E eu acho que isso é uma virtude muito grande, que se a gente não tiver, de fato, nós vamos matar tudo. Eu penso assim, eu passei por isso também, né?
quando eu era novo, meu pai e minha mãe se divorciaram e a gente vai vendo, né, história e tal, coisas que entristecem o nosso coração, que a gente, como é puro naquela época da criança, da adolescência, a gente acha que a gente não tem defeito e a gente acha que o mundo não tem defeito, né? Depois eu estou com 39 anos, vou fazer 40, misericórdia. Mas eu já vivi o suficiente para me colocar algumas vezes no lugar do meu pai, da minha mãe, né? Então, o que eu penso? Eu penso que é uma soberba tamanha. Por isso que Jesus fala, a maneira que você mede... Será medido. Pô, isso é muito forte. Isso não te dá temor? Muito. Isso me dá muito temor. Porque assim, ó, a maneira como eu meso uma pessoa, eu serei medido. Então, eu acho que a gente tem que baixar nossa bola, sabe? E eu acho que honrar as pessoas que construíram algo antes da gente. Né? Não estou falando que são pessoas perfeitas, não estou falando que a gente não pode melhorar uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa colar. A minha filha agora vai pegar daqui a pouco o bastão da vida e vai começar a construir na geração dela, vendo a melhor forma de glorificar a Deus naquela situação, resolver os problemas que vão surgir. Por exemplo, eu presenciei, eu fui fruto da geração do divórcio, né? Então, por exemplo, na época, eu me lembro que um divórcio na minha igreja local era uma coisa... Era uma vergonha, E eu fui vendo isso, meu Deus, tipo, acontecendo o tempo todo, parece. Então, nossa geração participou disso. Sim. Né? Foi o problema da nossa geração. E eu pude constatar que, eu sei que às vezes o divórcio é a única saída. Não, beleza. Mas geralmente não é a melhor saída. Eu pude perceber isso muito de perto, não vou se explicar, expor, né? Claro. Eu pude perceber isso de muito de pessoas de perto, que eu vi só piorando a situação, né? E eu pude ver também ao contrário, pessoas que suportaram prova, que eu falei assim, meu Deus, por que não faz? Por que não separa? E suportaram aquela questão e lá na frente desfrutaram daquela coisa, os netos, a família, né? Coisa boa, reunir toda a família junto. Então, aí tu pensa, nossa, que família feliz. Não, família feliz, mas eu penso, meu irmão, suportaram muito. É isso que hoje está na minha cabeça. Na época não tinha essa, 20 anos sabedoria, não tinha essa né? sabedoria. Não tinha. Eu falei, cara, como é difícil sustentar uma família até final. Porque tem a ver com as raízes. Sustentar as raízes é o que dá o fruto bonito que você vê, mas tem que estar linkado lá. Tu quer desfrutar da sombra, tu quer desfrutar do fruto, mas nem todo mundo quer suportar o processo. Né? Processo, exatamente, né? Tempo, vento, chuva. Se a raiz não tivesse fundamentada, né? E a gente pode dizer, usar até esse exemplo, né? Eu penso cada dia mais, se não for Deus, se não for Cristo, né? Jesus não fala isso, ele diz assim, ó, eu sou a oliveira e vocês são os ramos. Todo aquele que estiver em mim dará fruto. Ou seja, a oliveira é o Senhor, a raiz, né, é Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele é a imagem de Deus, ou seja, ele é o homem totalmente rendido ao Senhor. Jesus é o homem totalmente submisso ao Espírito Santo. Ou seja, a raiz dele está totalmente em Deus. E aí você pode ver os frutos se nós bebemos e comemos esse fruto até hoje. Para você ter uma noção, a gente chega na geração pós-moderna de que, inclusive, criticarem o próprio Cristo, entendeu? Ah, mas se ele veio, por que ele não faz assim? Quer dar opinião de tudo, né? Então, todo mundo tem uma opinião. Então olha a nossa petulância, entendeu? A Bíblia fala que nos últimos tempos, eu creio que os últimos tempos são desde Jesus. Jesus inaugurou os últimos tempos, porque ele diz é chegado o reino de Deus, o príncipe desse mundo será julgado, ou seja, a partir daquele momento começa o último ciclo da humanidade, que encerra quando? Quando Cristo Jesus voltar. E ele fala o seguinte, ele vai dizer, me esqueci o que ele falou, o que eu estava falando, não? Meu Deus do céu. Lembrei que nos últimos tempos o apóstolo Paulo diz o seguinte, eles amontoariam mestres para si, eles não suportariam a sã doutrina. O que é sã doutrina? Sã é saudável, né? Saudável. Doutrina são as crenças. Doutrina não é uma ideia. Doutrina é um fato. Um fato. Doutrina é um fundamento. Por exemplo, nós não cremos que Jesus ressuscitou dos mortos como uma ideia. Existem homens e mulheres que perderam a vida para dizer, eu vi Jesus ressurreto. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Você pode ter esperança. Ponto. Pessoas não morreram por uma ideia. Pessoas morreram por causa de um testemunho público. A igreja morre até hoje por causa de crer nesse testemunho público lá dos apóstolos.
Então, doutrina é isso. Então, as pessoas hoje não suportam mais o quê? Os fatos. Não, a vida é o que ela é. Entendeu? Eu até uso essa frase lá. Cara, a vida é o que ela é. É como eu falei, nós não montamos a roda, a gente pode estar sofrendo e pensar, não, eu estou sofrendo, eu vou me divorciar, porque é assim que tem que ser. Calma. Ah, eu estou sofrendo muito, então eu vou sair da igreja logo quando eu estou. Calma. Como evitar essa fuga? Acho que essa é a pergunta. Como evitar a fuga de destruir as raízes? Ah, só se a tua raiz estiver em Cristo. Porque assim, ó, se nós dependemos da nossa força, não dá. É por isso que eu falo assim, ó, eu não sei como é que as pessoas vivem sem Cristo. Eu acho que é só a base de remédio ou a base de droga mesmo, porque assim, se eu não tivesse Cristo, a vida seria insuportável. Não dá para suportar mesmo. Eu acho que a gente está vivendo um tempo que não dá para suportar. Ou também se eu estou ficando velho, né? Então assim, enfim, não sei o que é, mas a impressão que eu tenho é exatamente isso, cara. Sabe, o que? Uma noite, uma sexta-noite, um sábado à noite que eu vou me divertir bebendo com os amigos, vai suportar tudo que a gente está vivendo? Ah, eu vou ganhar dinheiro para o quê? Para ter uma lancha? Sabe? Assim, eu não consigo se não for Cristo Jesus e Ele dá o sentido a tudo, né? Então, quando nós suportamos os processos, suportamos para não queimar as raízes, suportamos porque tem um propósito. Não porque estamos esperando obter alegria. Fazemos o que é certo pelo certo, entendeu? Suportamos o que suportamos porque cremos que Deus nos conhece, que Deus está no nosso coração. Essas situações, pastor Priscila, pessoa que está nos assistindo aqui, tem coisas que só Deus e você sabe o que você passa. Cara, é só você e Deus. Tipo, o sacrifício que você fez por tal coisa, ou está fazendo por tal coisa, ou, né, a gente pensa agora, por exemplo, quando a gente implantou a igreja, né, só Deus sabe o que a gente carrega de marca, sabe? Então tem coisas que hoje eu admiro os meus pastores que passaram por mim mais ainda. Não que eu não admirava antes, eu admirava. Mas é a mesma situação de quando você tem um filho, daí você começa a valorizar os seus pais, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É isso aí, muito parecido com isso mesmo. Porque suportar, cara, é muito... então assim, ó, se você não tem raiz em Cristo, você realmente sucumbe. Você pensa assim, como Satanás pode tentar as pessoas aqui, nos tenta. Por exemplo, cara, por que tudo isso? Qual é o benefício disso? Aí pode pensar, não, tem esse benefício, beleza. Mas tem hora que parece que nem o benefício... Eu ia falar supre, não supre. Exatamente. Às vezes. E aí? Aí é Cristo. Só Cristo. Deus, aí eu falo assim, cara, eu estou aqui por causa de Cristo. Eu estou aqui porque eu creio em Cristo. Aleluia. Eu estou aqui porque eu creio que é esse o caminho, né? Então, eu acho que nenhuma família chegou onde chegou por acaso, teve muito trabalho, teve muita construção. Nenhuma igreja chegou onde chegou por acaso, teve muito trabalho, teve muita construção. Nenhuma empresa chegou onde chegou por acaso, tem muito trabalho. Ah, mas é feito na corrupção. Uma hora chega, né? Então, é isso que eu ia perguntar. E a raiz que tá podre, né? Tipo assim, existe como restaurar ou tem que recomeçar? Deixa eu pegar um exemplo, tentar pegar um exemplo bíblico. Eu acho que Deus se encarrega de cortar. Sabe? Porque, por exemplo, assim, por exemplo assim, vamos supor que tinha um rei, vou estar fazendo um panorama, tá? Um panorama bíblico. Tinha um rei que se rebelou do caminho de Deus. Não foi uma revolta que tirou esse rei, foi o próprio Deus que tirou aquele rei, sem o povo botar a mão. Perfeito. Jesus diz que quando uma árvore não tem fruto, Ele corta. Ele faz o quê? Ele cava, aduba, corta, poda, para que veja se aquela árvore pode dar fruto. Tipo, vamos dar mais uma chance. Vamos dar mais uma chance. Tem outra passagem, que eu acho que é que você está citando, que ele poda para que dê mais fruto, ou seja, está dando fruto, ele poda para dar mais fruto. E tem árvore que ele manda cortar. Eu ia estar falando dessa. Entendeu? Então, assim, eu penso que... pastor, mas como é que eu sei disso? Deus vai fazer. Sabe? Você vai ser repelido do lugar onde você está. A gente passou por isso agora, né? Ano passado. A gente foi literalmente repelido. E sem explicação, as coisas se fecharam, aí parecia que a gente não existia, não é assim? Não parecia que a gente não existia? Porque você fica ali,
Opa! Então aí os sinais vão vindo, sabe? Os sinais vão aparecendo. Então eu penso que tudo aquilo que não vem do Senhor, que é uma raiz podre, que não vem do amor, né? Pastor Diego, eu não estou falando do amor, tu sabe do amor que eu estou falando, né? Um amor é aquele, o amor eu penso... Aquele que nós não produzimos. Que nós não produzimos, ou seja, nós não estamos no centro. Sim. Eu penso que o verdadeiro amor, nós não estamos no centro. Quando nós estamos com uma pessoa, no começo do relacionamento, na verdade tu não enxerga a pessoa, tu enxerga a projeção o que tu... né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, poxa, ele é tão bonito, ele faz isso, olha só como legal. Você faz isso, é? Quando você casa, algumas projeções vão caindo, outras você vai enxergando, beleza. E então começa a nascer, eu penso, o amor. Porque o amor nasce do quê? Daquilo que é real e nós passamos por cima por amar. Então, quando digo amor, é o amor que Cristo apresenta na cruz do Calvário. Ele vai até o fim dizendo, eu fui até o fim pelos seus discípulos. Ele diz isso, né? Ele diz, por amor, ele fala o seguinte, eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigo, porque vocês sabem o que eu estou fazendo, né? Maior é aquele que tem amor pelos seus amigos, se dá a sua própria vida pelos seus amigos. Olha o amor que Jesus está falando. Isso é amor, né? Deus é um amor doador, né? Então eu penso que, quando é que eu sei que eu estou construindo algo em amor? Quando você não é o centro, os seus desejos não são o centro, mas são... um todo. É o todo. Então, quando uma mãe se abdica de coisas, né, para que o filho estude, para que o filho se dê bem, para que as coisas aconteçam. Doando a sua vida por algo, por uma causa. Doando a sua vida por algo. Eu não estou falando aqui contra, por exemplo, a raiz, a árvore tem que permanecer no solo para receber nutrientes. Não estou falando que você vai doar o tempo todo, não é isso que eu estou falando. Porque a gente eleva, cara, você tem que orar, tem que ter uma vida devocional, para que você suporte a doação. Porque se você se doar sem estar na raiz, que é Cristo, você seca, você fica, é o que eu digo, foi o que a gente comentou acho que uns 5 anos atrás. Poxa, onde eu tiro isso, né? Se você tentar tirar de você, cara, você vai secar. Você vai, como eu falei, como é que tem gente que suporta a vida? Eu não sei. Porque sem Cristo, realmente parecia ser insuportável. Então, às vezes, as coisas ao nosso redor saem do controle, muitas vezes, né? Para que não a gente destrua as raízes, mas que a gente aprenda com elas e fala, qual é o meu papel agora? Por exemplo, eu penso assim, meu avô, né? Teu avô foi pastor, meus avós foram envolvidos na obra de Deus também como evangelistas, abridores de igreja. Eu vejo meu pai, 25 anos agora, de ministério, teu pai? Mas olha quanta coisa que ele passou também. Ele podia ter abandonado o ministério. Exatamente. É cego e não foi curado. Então eu não quero Deus. Podia. Ele está com 60 aí? Teu pai? Isso aí. 61, 62, 63, por aí, né? Então imagina, nós estamos agora com um novo legado. Uau. Eles foram até aqui. Eles foram perfeitos? Não. Nós somos perfeitos? Também não. Uma hora, nossos filhos, né, sejam espirituais, físicos, seja o que for, vão olhar e vão, o pastor Diego, o pastor Pi foram até aqui. Até a gente tem uma frase, e eu digo para ele que vai virar um livro, né? Já dou spoiler, que vai ser Os Inabaláveis, porque tem coisas que nós passamos que só nós passamos. E eu digo assim, a gente... Imparáveis, acho, né? Inabaláveis, não me lembro. Acho que é Imparáveis. Era Imparáveis, né? Imparáveis, porque, tipo, a gente não parou em meio às circunstâncias, em meio às situações. Então, eu vejo assim que eu acho que esse é o segredo. Mas agora, pra gente finalizar, então, o que você diria para essa pessoa que está nos ouvindo, que estão com a raiz, quem sabe, fraca? Eu penso assim, vou falar 2 conselhos. O primeiro conselho, seria muito injusto da sua parte, da minha parte, seria muito desonesto a gente queimar todas as raízes. Seria muito desonesto você não olhar agora para o teu pai, para tua mãe. Eu não sei qual é a história de cada um, mas eu sei que existem erros. Pensar que o teu pai está na prisão agora. Ele está na prisão agora, mas isso não é motivo para você desistir do seu pai ou desonrar a tua raiz por ele é teu pai. Porque, em última instância, você nem estaria vivo se não fosse teus pais. Eles só te contemplaram, eles só tiveram a relação ali e você nasceu, ok. Mas se não fosse ele, você não estaria vivo. Quando você olha para o teu líder, quando você olha para os teus pais, quando você olha para o teu marido, quando você olha para os teus filhos, quando você olha para o teu patrão e você não entende, identifica essas raízes e você se ensoberbece
achando que você pode queimar, você estaria bem sem ela, infelizmente você está totalmente errado. Por quê? Porque graças às raízes estamos aqui. Então, ao contrário disso, devemos proteger nossas raízes, proteger nossa história e enraizar ela, né? Permanecer. Você tem uma história, não mate os seus heróis, não mate a sua esposa, não exponha o seu esposo, não exponha o seu pai, não exponha a sua mãe, não exponha os seus filhos, não exponha o seu patrão, não mate os seus heróis. Se tiver que corrigir, corrija no particular, claro, mas não mate os seus heróis. O segundo é, se você tem tentado dar frutos, se você tem tentado viver por esse amor, se você tem tentado, né, viver esse estilo de vida que não poda as raízes, que não corta, ao contrário, que frutifica sem Cristo, eu acho que você tem uma grande tendência a ficar cansado e sobrecarregado. Jesus diz, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele também diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o jugo, né, só para exemplificar, era quando dois animais caminhavam juntos, tinha uma madeira, né, e eles botavam ali para dividir a carga. E Jesus está falando que a carga dele, quando você chama ele para a tua história, chama ele para a tua vida, é muito mais leve, Amém. É muito mais suave. Então que você tenha a sua raiz em Cristo, mas suas raízes da terra, suas raízes biológicas, que você não se desligue delas, porque elas são muito importantes. Amém. Obrigada, pastor Diego, que as nossas raízes também estejam bem firmadas. Amém, em nome de Jesus. Né? Quero agradecer a você que tem assistido até aqui e deixe seu comentário daquilo que você gostaria de aprender nesses episódios temáticos junto com o pastor Diego, para ele poder responder de supetão assim, né? E tem sido tão edificador. Que assim seja sobre a tua vida também. E quero agradecer aqui ao personal David Vaz, que emprestou esse cenário para nós. Olha, que legal, da hein? Atitude Vital, ele é um personal, o pastor Diego tá tentando. Tá adiantando nada, né, filho? Quero agradecer ele e também todos os nossos patrocinadores que fazem parte disso para isso continuar acontecendo. Obrigada. E obrigada a você por assistir até aqui. Até o próximo Tete a Tete. Deus abençoe.